Prezados amigos, prezadas amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao nosso programa Espiritismo e Vida, na nossa série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre uma alegria tê-los conosco neste estudo contínuo e detalhado que temos feito do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, contando sempre com a colaboração dos amigos e dos companheiros que, juntamente conosco, se enganjaram nesse trabalho para que pudéssemos levar ao conhecimento de todos aqueles que nos acompanham pelo canal um detalhamento mais profundo a respeito de tudo aquilo que está contido no Evangelho. É sempre muito importante ressaltar o carinho, o esforço de cada um daqueles que nos ajudam, porque, na verdade, é uma maneira deles também poderem estudar, acompanhar o estudo de outros companheiros, e também é uma oportunidade que nós temos de conhecer outras pessoas, de conhecer aqueles que, com muito esforço, como eu disse, e carinho, se preparam adequadamente para trazer para nós o estudo de cada noite. Então, o nosso agradecimento aos amigos que colaboram conosco e o nosso agradecimento a você que nos acompanha. Como eu tenho dito, a grande finalidade do programa Espiritismo e Vida, e agora também da Web Rádio Espiritismo e Vida, é levar a todos o amparo através dos ensinamentos de Jesus e através dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar dos itens número 12 e número 13, que tem como subtítulo Motivos de resignação. Então, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, os itens 12 e 13, que tem como subtítulo Motivos de resignação. Então, nós vamos ver o que o codificador coloca nesses dois itens referente a esse subtítulo. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Primeiro, a questão da compensação que fala Kardec. Seremos compensados pelo sofrimento que porventura estejamos vivendo. E, em segundo, a resignação que leva a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está padecendo, a bendizer o próprio sofrimento. E o terceiro item,
que seria o mais importante: a questão de podermos sofrer com felicidade e com alegria, porque estamos simplesmente resgatando as próprias dívidas que contraímos em momentos passados. E nos sentirmos com isso muito felizes por observar que Deus nos reduziu muitas vezes a dívida, permitindo que nós possamos saná-la neste instante com um determinado sofrimento. É interessante esse primeiro passo, esse primeiro entendimento daquilo que Kardec nos coloca, porque, na realidade, nem sempre nós somos capazes de bendizer e de nos sentirmos resignados com o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de ter perdas na sua vida. Todos nós, na grande maioria, queremos uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida em que nós possamos ter ao redor de nós, materialmente falando, tudo aquilo que for o melhor, para que isso venha dar tranquilidade à nossa vida. Todas as vezes que a dor ou o sofrimento se aproximam de nós, é muito comum e muito natural que nós, de uma certa forma, venhamos a nos entristecer, venhamos a sofrer com isso. E é um sofrimento interior, de não aceitação, de não entendimento, de não compreensão. E esse capítulo, ele vem falando para nós dessa não aceitação dos sofrimentos. Quando nós passamos a refletir de uma maneira mais lúcida e mais racional, usando da nossa fé e da nossa compreensão, de que se esse sofrimento, se essa dor, se esse padecimento não tem uma razão na vida atual, é porque tudo isso está ligado a uma vida futura. Aliás, a uma vida passada. Então, se tudo isso não está diretamente ligado à vida presente, há de se convir que isso está ligado a uma vida passada. E muitas vezes aquilo que fizemos lá atrás tenha sido numa proporção muito maior, numa proporção acima daquilo que hoje estamos sofrendo. E aquilo que hoje estamos sofrendo, por ser muito menor do que aquilo que provocamos lá atrás, pode ser uma maneira de nós estarmos resgatando este compromisso, esse comprometimento, de uma maneira mais branda, sem tanta dor e sem tanto sofrimento, como talvez fizemos outras pessoas vivenciarem lá atrás de uma forma, ao contrário, mais intensa. Ou então, por méritos que vamos adquirindo ao longo dos nossos dias, o bem que realizamos, a nossa postura moral, o nosso comportamento perante a vida e perante as pessoas, a nossa proximidade com a religiosidade, com o nosso Deus, né? Isso muitas vezes pode nos oferecer uma diminuição deste sofrimento, dessa dor e desse comprometimento. Agora, é claro que
como diz Kardec nesse começo, nos resignarmos perante a dor e perante o sofrimento e nos sentirmos felizes com isso, muitas vezes não é uma tarefa tão fácil e tão simples. Até porque nós não nos lembramos, felizmente, do que aconteceu lá atrás. E nós, muitas vezes, naquele instante mais difícil e mais comprometedor, nós colocamos a nossa religiosidade de lado. Nós colocamos o nosso Deus de lado. E passamos a questionar a vida e a Ele próprio, ou questionar a nós próprios do porquê estamos passando por isso. Por que eu tenho que viver isso? Por que eu tenho que ter essa dor? Por que eu tenho que ter este sofrimento? Então, da mesma maneira que nós racionalmente começamos a entender e a compreender o porquê da dor e do sofrimento, Kardec, agora, nesses 2 itens, ele vem nos falar dos motivos da resignação. Que motivo eu tenho para me resignar? Para ter devotamento perante a dor e perante o sofrimento? Ou então, ter alegria pela dor e pelo sofrimento? Ele continua dizendo: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então, Kardec coloca duas perguntas para nós. Então, eu estou diante do meu credor e ele diz assim para mim: olha, você me deve 100 moedas. Mas se você me der 20 moedas hoje, eu esqueço o restante da dívida. Agora, se você não me der hoje 20 moedas, então, a partir de amanhã, eu continuarei a lhe cobrar as 100 moedas que você me deve. Como é que eu vou me sentir perante essa pessoa? Eu vou ficar revoltado com ela? Ou eu vou me sentir feliz com ela? Como é que eu vou me comportar perante uma pessoa da qual eu devo 100 moedas e ela está agora me oferecendo a oportunidade de diminuir essa dívida apenas para 20 moedas? Eu posso não ter as 20 moedas agora, já neste instante, mas eu posso negociar com ela no sentido de dar amanhã as 20 moedas que lhe pertencem. E com isso, aniquilar a dívida. Então, Kardec faz uma demonstração, até mesmo voltada à vida material, para nos mostrar que seria mais ou menos desta forma que a justiça de Deus nos impõe determinadas dores, determinados sofrimentos, para que nós possamos quitar a dívida da qual temos para com a própria vida, ou para com os nossos irmãos. Eu fiquei lá atrás, numa determinada encarnação, devendo 100 moedas.
Mas agora, olha, você vai passar por este padecimento, por este sofrimento, que equivale ao pagamento de 20 moedas, e nós vamos nos esquecer daquilo que ficou, que são as outras 80 moedas. Vamos esquecer essa dívida. É claro que isso envolve o nosso esforço. É claro que isso envolve a nossa determinação em cumprir com o combinado. Eu falo para a pessoa, tudo bem, então eu vou amanhã te dar as 20 moedas. E chega amanhã, eu não dou as 20 moedas para ela. Eu vou causar nela uma revolta ainda maior. Então, nós estamos nos aproveitando deste exemplo de Kardec e trazer para nós, no dia atual, como se fosse uma situação, um exemplo parecido. É claro que Deus não faz essa negociata. É claro que a justiça divina não age especificamente dessa forma. Mas Kardec coloca isso como um exemplo. Eu errei de uma proporção tão grande e agora eu vou poder compensar isso numa proporção muito menor. Vai ser bom para mim, e vai ser bom para a vida, e vai ser bom para todos que estão direta ou indiretamente envolvidos nisso. Ele ainda continua dizendo: tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam, e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmuramos nas aflições, se não a aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Então, Kardec, de novo, se utiliza do exemplo do credor. Quando nós quitamos a nossa dívida e nos libertamos deste comprometimento com a vida, nós passamos a ser espíritos ditosos perante a justiça divina. Cumpri com a minha tarefa, cumpri com o meu compromisso, quitei a minha dívida. Agora, o importante que Kardec coloca nas entrelinhas do texto é nós não nos colocarmos naquela postura de reclamação, naquela postura de não aceitação, naquela postura de não aceitação integral daquilo que estejamos vivenciando neste momento. Quando nós nos deparamos com um sofrimento, seja ele uma dor, uma doença, uma perda, uma dificuldade, a perda de um ente querido, a perda
do trabalho, a transformação da nossa vida financeira e material, quando nós não paramos para analisar o porquê isso esteja acontecendo, fatalmente nós estaremos nos direcionando às reclamações, à não aceitação. Agora, se nós pararmos e começarmos a fazer uma análise lá de trás, nesta vida mesmo, até o presente momento em que estamos vivenciando este sofrimento, e não acharmos aí uma razão lógica do porquê isso está acontecendo, aí sim, nós poderemos nos reportar a uma vida anterior ou a alguma vida bem lá atrás e com certeza teremos uma noção clara e absoluta de que estamos respondendo por algo que nos compromete na questão da dívida. E ele deixa bem claro que os pequenos erros, como os grandes erros, todos eles estão catalogados na nossa ficha consciencial. Todos eles. E se não acertarmos hoje, acertaremos amanhã. Se não acertarmos nesta vida, acertaremos noutra vida. E com isso, somos obrigados a recomeçar o nosso trabalho novamente. Porque falta-nos ainda o acerto referente a determinada questão. Se eu tenho lá a dívida de 100 moedas, eu pago 20, continuo devendo 80. Mas aí eu vou lá e pego aquelas 20 de novo emprestadas. Eu aumentei de novo a minha dívida. E esse aumento da dívida pode ser pelas faltas que muitas vezes vamos acarretando, ou simplesmente pela nossa não aceitação. E é muito comum isso acontecer. Muito comum. Como nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações, né? Esse mundo que está aí praticamente já vivenciando a sua regeneração, o que nós encontramos no grande seio das sociedades? A reclamação. Raro encontrarmos espíritos, né? Aliás, almas, que são os espíritos aqui encarnados, conscientes e lúcidos dos seus comprometimentos atuais, ou até mesmo de vidas anteriores, quando são espíritas ou espiritualistas, de que isso é algo da qual nós temos que resolver. É algo que nós temos que banir da nossa vida. Por isso que aquelas outras religiões que não acreditam na vida passada ou futura, não acreditam na reencarnação, não acreditam na vida espiritual, quando essas pessoas são pegas pela dor, pelo sofrimento, pela perda e pelas questões materiais do dia a dia, elas entram em total desespero e blasfemam contra a própria vida e contra o seu próprio Deus, aquele Deus da qual elas acreditam, porque elas não conseguem entender o porquê isso está acontecendo, se eu tenho procurado cumprir no dia a dia da minha vida tudo aquilo que o determinado livro ou o determinado orientador espiritual lá da minha igreja tem falado para mim. Por que Deus fez isso comigo?
Então, essa alma, ela com certeza está fadada a um sofrimento ainda maior, até que chegue o instante do seu amadurecimento moral e espiritual, e ela possa enxergar a vida espiritual de uma outra maneira, e com isso ir trabalhando consigo própria, com a vida e com todos que a cercam, uma nova postura de acerto das contas que lhe cabe acertar. Kardec continua. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gostos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então, Kardec faz essa demonstração do próprio Evangelho, quando nós chegamos no mundo espiritual, trabalhadores, esforçados, lutamos, nos esforçamos. E aí o Senhor nos fala: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. Aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. Mas àqueles que se prestaram única e exclusivamente às satisfações da felicidade, do amor próprio e dos próprios gozos que a vida nos oferece, o Senhor dirá: nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então, são duas escolhas. Nós podemos nos satisfazer com os prazeres da vida, pelas conquistas, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação, pelo carinho, pelo amor, mas nós não podemos deixar de lado o cumprimento da nossa tarefa. Eu devo àquele credor 100 moedas e vou acertar com ele as 100 moedas. Agora, se devo ao credor 100 moedas e mesmo assim não me preocupo com isso, continuarei devendo. Terei que recomeçar numa outra oportunidade a tarefa, a lição, até o instante em que eu acerte com aquele credor as 100 moedas da qual estou devendo a ele. E no fechamento desse item, que é o 13, ele diz assim: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso os sustenta e anima. E, longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos,
a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, nesse item 13, Kardec coloca mais uma vez dois pontos. Primeiro, para aquele que vê a vida material como um nascer e morrer. Então, para ele, o ciúme, a inveja, a ambição, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, os prazeres são o mais importante. A pessoa, aquela alma, ela precisa vivenciar o quanto pode tudo que a vida material tem a lhe oferecer. Ela não se preocupa com os danos que ela poderá estar causando a ela própria ou com os danos que ela poderá estar causando aos outros. Diferentemente daquela alma que, numa visão espiritual, ela consegue entender que as dificuldades, as dores e os sofrimentos, as perdas e as vicissitudes da vida, todas elas estão num mesmo, vamos dizer assim, num mesmo pacote. E esse pacote, ou cada uma delas, tem uma razão, tem uma causa. E quando eu olho para entender qual a razão de tudo isso, qual a causa de tudo isso, e não encontro na vida atual, e sei que é, com certeza, de uma vida anterior, ou de uma vida que ficou lá para trás, eu consigo, com calma e com tranquilidade, viver, suportar, tolerar, ser benevolente e ter resignação perante essa dificuldade, perante essa dor, perante esse sofrimento. E com isso, de uma forma natural, de uma forma muito simples, a alma, ela se sobrepõe às questões da matéria e aquilo que parecia muitas vezes um sofrimento enorme, um sofrimento interminável, passa a ser simplesmente um instante na caminhada evolutiva dela para a luz, para a vitória. Então, como eu disse lá no começo, não é uma tarefa simples e fácil. Regozijarmos-nos com a dor, sermos benevolentes com a dor, termos resignação perante a dor, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que tem a ver comigo, espírito. Quando eu me elevo acima dos padrões materiais da vida comum, eu entendo, eu compreendo que tudo, absolutamente tudo que me rodeia, que me acontece, tem uma razão de ser, que está diretamente ligado ao bom uso ou não do nosso livre-arbítrio, que está diretamente ligado ou não
as provas ou expiações da qual estou comprometido a vivenciar neste instante para me acertar com o credor ou com os credores que tenho junto de mim, ou próximos a mim. Então, esses são motivos de resignação. Esses são motivos de devotamento perante o sofrimento. Não é, volto a repetir, uma tarefa fácil. Acredito particularmente, por tudo que já tive a oportunidade de ler, e no contato constante com inúmeras pessoas dentro da doutrina e dentro do trabalho profissional, que isso vai muito do espírito. Quando o espírito ele consegue se sobrepor ao corpo físico e quando ele consegue se sobrepor às questões materiais da vida, ele passa a ter uma outra visão. Ele passa a ter um outro objetivo. Ele pode ter um corte no dedo, mas aquilo não vai significar nada para ele. Ao contrário de outro que muitas vezes um simples corte no dedo é motivo para inúmeras reclamações, injúrias e posturas completamente desconexas com a realidade da vida. Por isso que talvez, para que nós tenhamos vários motivos de resignação embutidos em nós, como virtudes adquiridas, é preciso que nós olhemos para a vida espiritual, e a compreendamos através do estudo e através do nosso esforço pessoal, onde vamos aumentando a nossa moralidade, vamos aumentando a nossa capacidade intelectual, vamos nos expandindo fluidicamente como espíritos eternos criados por Deus, e toda a materialidade ela passa a ser útil para o nosso caminhar, mas não é o mais importante no caminhar. Porque o mais importante nesse caminho sou eu mesmo, pela luz que estou espargindo e pelo bem que estou oferecendo a mim próprio, ao curar-me, e aos outros que vão se aproveitar, é claro, deste exemplo para também buscarem a sua cura, o seu desenvolvimento e a sua luz. Então, estamos aí encerrando o nosso encontro desta noite, o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que volta no próximo domingo, com a continuidade do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no subtítulo O Suicídio e a Loucura. Quero, mais uma vez, agradecer a você que nos acompanha, pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua bondade, pela sua ajuda em se inscrever em nosso canal, pela sua ajuda em nos ajudar a divulgar o canal, porque estamos divulgando a doutrina, e com isso nós aumentarmos o envio das mensagens do Cristo e da doutrina a tantos corações aflitos e necessitados neste momento tão importante e crucial que vivemos pós-pandemia, em virtude de uma guerra sem justificativas, materialmente falando,
mas que sabemos perfeitamente estarem sob a coordenação, a orientação, o olhar do governador do planeta, que é o nosso querido Mestre Jesus. Desejo um bom final de domingo a todos, um bom descanso, uma boa noite, uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, e que nos acompanhem durante a semana na nossa programação. A cada noite nós temos aí um programa diferente, cada um deles abordando algo diferente, sempre muito importante para, como eu disse, divulgar a doutrina espírita. E convido a todos vocês também para conhecerem esse novo braço do programa Espiritismo e Vida, que é a Web Rádio Espiritismo e Vida. Lá na loja do Google Play, vocês poderão aí baixar o aplicativo da Web Rádio. É só entrar lá no Google Play e escrever Web Rádio Espiritismo e Vida. Vocês terão lá o aplicativo para que vocês possam conhecer a rádio, conhecer o site da rádio e todo um conteúdo que lá existe na tarefa de divulgar a doutrina espírita e divulgar os ensinamentos de Jesus. Uma boa noite a todos. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um abraço a todos.